Um outro caso que a gente também tem que repercutir aqui, e que você deve ter visto, é o caso da violência sofrida pelo deputado estadual do Paraná, do PT, o camarada Renato Freitas. Estão aí as imagens, eu não vou reproduzir o vídeo. O Renato Freitas sofreu um ataque racista nas ruas de Curitiba. Tudo foi filmado, tá tudo nas redes, tem vários ângulos, mas basicamente começou com uma discussão a partir de pessoas que passavam pelo deputado que estava com a sua mulher grávida, cruzando a rua, uma manobra arriscada. O deputado chamou a atenção, o homem branco que agrediu o Renato, o perseguiu na rua, começou a gravação e, infelizmente, o Renato, tentando proteger sua companheira, tentando se defender, aceitou a provocação e saiu no soco com o meliante. Ele foi atingido, teve o nariz quebrado, depois ele consegue imobilizar o agressor, e aí aparece a turma do deixa disso, para evitar que Renato Freitas machucasse o agressor. Agora a direita está usando isso para mais uma vez tentar caçar o mandato do camarada Renato Freitas. Renato Freitas que vive denunciando na Assembleia os crimes da direita, vive pedindo a cassação dos deputados da direita e da extrema-direita do Paraná por corrupção, por roubar dinheiro público, enquanto que a direita do Paraná fica insistindo em tentar caçar o mandato do Renato Freitas sempre por uma eventual quebra de decoro. Ele que é o mais ameaçado, ele que precisaria estar andando com seguranças na rua. E por favor, não faça esses juízos de valor. Eu também acredito que ele não deveria ter caído na provocação. Mas tem hora que a gente não aguenta. A gente luta o dia inteiro. Companheira grávida sendo ameaçada. Ele sofrendo ofensas racistas em plena Semana da Consciência Negra. Eu não julgo ele por ter reagido. Eu acho que foi um erro, porque a oposição vai utilizar isso contra ele, mas nós vamos nos mobilizar para defender o mandato dele. Porque ele foi vítima nessa situação. E é isso que a gente tem que demonstrar. Ele não pode ser caçado por uma situação onde ele foi vítima. E que a direita está instrumentalizando isso agora para tentar tirar uma das vozes combativas mais inspiradoras que nós temos na nova geração da política no Brasil. Por isso, todo o apoio, toda a solidariedade, toda a luta para defender o mandato valoroso do camarada Renato Freitas. Porque, assim como aconteceu quando tentaram caçar o mandato dele quando ele era vereador e ele se tornou deputado estadual, vai acontecer a mesma coisa agora. Eu confio muito que ele vai estar na Câmara Federal na próxima eleição, porque a gente precisa desse tipo de renovação, a gente precisa desse tipo de companheiro de luta na Câmara Federal. Então vamos defender o mandato do Renato Freitas, não vamos permitir que ele seja caçado por ter sido vítima de um agressor racista no meio da rua. E aí, já deixou o seu like? Deixe o seu like. Nem chegamos ainda nas nossas pautas principais. Deixe também o seu super chat, é muito importante. Uma outra mentira que caiu nessa semana e que a gente sabia que ia cair mais cedo ou mais tarde foi a mentira do Bukele, utilizada pela extrema-direita brasileira como um exemplo de política de segurança pública. Vocês estão vendo na tela aí uma excelente matéria do jornalismo do ICL. Bukele, ídolo da direita e a falsa paz de El Salvador. Corrupção e acordo com o crime organizado. Bukele que administra El Salvador, país de um pouco mais de 6,5 milhões de habitantes, né? Um país que é metade do Rio de Janeiro, é hoje o exemplo da direita e da extrema-direita de combate ao crime organizado, que ele realiza com truculência, com, a princípio, tolerância zero. O que a gente sabe, o que a matéria identificou, é muito importante para a gente desmontar esta mentira utilizada pela direita. Era óbvio que isso só podia ser falso, porque a gente tem uma longa experiência empírica registrada desse tipo de processo autoritário
no combate à criminalidade, como política de segurança pública. E isso nunca deu certo. Muitas vezes tentado, nunca teve êxito. Por que só agora, em El Salvador, nós teríamos uma experiência exitosa desse tipo de truculência e autoritarismo? É lógico que só poderia ser uma farsa. E essa farsa foi desmontada por essa belíssima reportagem do ICL, que mostra que nós temos dados fraudados, nós temos acordo do Bukele e de sua família com organizações criminosas. Envolvimento do Bukele com o crime vem desde antes de ele ser presidente de El Salvador. Ele colocou todos os irmãos e outros parentes na política e vem sustentando com vultuosos pagamentos de recursos públicos a empresas ligadas com as principais facções criminosas de El Salvador. Ou seja, algo parecido com o que aconteceu no Brasil, em São Paulo, entre os governos do PSDB e o PCC. Então a gente tem um acúmulo de denúncias de pessoas presas ilegalmente, sem o devido processo judicial. A gente tem denúncias de nepotismo, escândalos de corrupção, além de fraudes nos números da segurança pública. Portanto, a explicação para o milagre do Bukele em El Salvador é simples: mentira, fraude, corrupção e crime. Alianças do governo com o crime. Ele colocou os 3 irmãos em postos estratégicos do governo, pagando vultuosos cheques para empresas ligadas às principais facções criminosas de El Salvador. Em troca, há um apaziguamento da violência em El Salvador. Por quê? As facções que não se alinharam é as que estão sendo combatidas, com o apoio, inclusive, das principais facções que estão dentro do governo de El Salvador. Então, pasmem, minha gente. Aquilo que a direita quer para a segurança pública no Brasil nada mais é que uma aliança entre políticos criminosos e facções criminosas, porque é exatamente isso que denuncia a excelente reportagem do ICL Notícias, que está na tela aí para vocês. Caiu a farsa. Foi desmascarada a mentira do Bukele. Como a gente já denunciava, agora a gente tem as provas da farsa, da mentira. E aí, já deixaram o like? É muito importante vocês deixarem o like, viu, gente? Muito importante vocês deixarem o like. Outra manchete chocante que me deixou profundamente triste e preocupado, até eu diria, essa que vocês estão vendo aí na tela. Pai aciona a polícia por desenho de orixá e agentes entram armados na escola. Isso foi no interior de São Paulo. O pai, que também é PM, convidou outros colegas PMs e eles entraram com metralhadoras numa escola de ensino fundamental, porque o pai não queria que o seu filho desenhasse orixás na escola. Ele já tinha feito um escândalo dias antes, rasgando um cartaz, e foi lá intimidar funcionários, professores e alunos. Pensem na tragédia que isso poderia ter causado. Bom, primeiro vamos contextualizar. Falar em orixás na sala de aula não é só correto, como é lei. É lei. Ensino de história da África e da cultura de matriz africana faz parte das diretrizes curriculares nacionais. É lei. Vejam só. PMs armados de metralhadora invadiram uma escola para intimidar um professor que estava cumprindo a lei. Este é o ponto que nós chegamos. Por isso que o Brasil bate recordes de professores afastados das salas de aula por motivos de saúde mental. Como que você vai trabalhar se você não sabe se na sua sala de aula tem um filho de algum PM, a blublé das ideias, que não quer que você faça o seu trabalho? Se o professor se indigna com uma situação dessa, o que seria perfeitamente compreensível, e ofende o pai, ofende os policiais, se descontrola, o que os policiais fariam? Fariam aquilo que eles estão acostumados a fazer com quem os confronta?
Dariam tiros? Vejam o cúmulo da situação que nós estamos chegando. Essa é a falta de respeito que a gente tem com os professores que sistematicamente são impedidos de realizar o seu trabalho no Brasil. Não é apenas uma ofensa, não é apenas uma afronta. É uma situação que impede os professores de trabalhar. E essa manchete me deixou profundamente indignado. Da mesma maneira que essa outra manchete também envolvendo uma professora, também envolvendo uma política pública típica higienista da extrema-direita. Uma arte educadora chegou na rodoviária de Florianópolis, em Santa Catarina, depois de realizar uma atividade na cidade, e foi impedida de entrar. Sim, impedida de entrar. O prefeito é o Topázio Neto, do PSD, que vem tocando uma política abertamente higienista, típica da extrema-direita na cidade. A professora, depois de realizar a atividade, queria ir para a rodoviária para descansar, comer, encontrar uma tomada para carregar o celular, mas ela não tinha comprado o bilhete, uma vez que o plano dela era esperar o primeiro ônibus pela manhã, comprar o bilhete e embarcar. Entretanto, ela foi impedida de acessar as dependências da rodoviária, tendo que dormir ao relento, sob o risco de ser assaltada, sem ter o que comer. Essa gente tá doente, gente. É uma psicopatia social. O que faz os PMs entrarem armados de metralhadoras para intimidar um professor que faz o seu trabalho tem a ver com políticas populistas de inspiração nazista como essa higienista do prefeito de Florianópolis. Isso autoriza ações absurdas como essas ações da PM que a gente acabou de dizer. Vejam que absurdo o Brasil está atravessando. Vejam que absurdo o mundo está atravessando. É um retrocesso civilizacional típico da ascensão da extrema-direita. É isso que a gente está vivendo no mundo e, por isso, a necessidade de organização da classe trabalhadora para haver enfrentamento. Porque eles já estão em vias de eliminar fisicamente toda e qualquer oposição ideológica. Mais uma característica típica da ascensão nazifascista. É isso que a gente está vivendo. Não é um exagero a gente chamar as coisas pelo nome.